Agora vamos então calcular a capacidade produtiva da nossa empresa. Primeira parte é você entender que existe uma capacidade instalada. Cada um dos seus equipamentos, cada um dos seus setores é capaz de produzir até um limite. Então, calcular essa capacidade produtiva é muito importante. Entenda primeiro que se você tiver, por exemplo, uma indústria, tiver uma máquina que é capaz de produzir 100 peças por minuto, só que e depois vai para outra máquina que é capaz de produzir 80 peças por minuto, e depois vai para outra máquina que é capaz de produzir 50 peças por minuto, no final das contas, a sua capacidade produtiva é limitada a essa terceira máquina que é capaz de produzir 50 peças por minuto. Então, a sua capacidade produtiva está limitada à máquina que mais restringe o faturamento, a máquina que menos tem capacidade. Então, é importante você entender que todas as máquinas e todas as etapas do processo devem ter uma capacidade instalada semelhante, para que você reduza a capacidade ociosa de cada uma dessas partes, deixando o mais sinérgico possível essa capacidade produtiva, de modo que todas as máquinas consigam produzir uma capacidade semelhante. Isso vai reduzir a sua capacidade ociosa. Quanto menos capacidade ociosa, melhor você está aproveitando os seus recursos. Mas também é importante você entender que cada negócio possui uma sazonalidade. Pode ser que o seu negócio possua uma sazonalidade anual, que em determinada época do ano ele vai vender mais. Então, muito provavelmente, você vai talvez adaptar suas máquinas para que elas consigam produzir mais naquela determinada época do ano. Se você não conseguir fazer isso, você vai acabar tendo uma capacidade ociosa em determinado momento. Talvez a sua sazonalidade seja mensal, em determinada época do mês, talvez a sua sazonalidade seja semanal, em determinada época da semana, talvez no final de semana, você vai ter umas vendas maiores ou determinado dia. Alguns negócios é por horário, então você vai ter sempre determinado horário que você vai ter uma capacidade ociosa e outro que você vai estar na capacidade limite. Então, instalar sua capacidade produtiva de acordo com essa sazonalidade também é muito importante. E uma vez que você tem calculado qual que é a sua capacidade instalada, qual que vai ser a sua sazonalidade, a sua capacidade ociosa, você consegue definir a sua capacidade de produção máxima. Quanto vai ser o máximo realmente que você vai conseguir produzir, de acordo com a sua sazonalidade, é claro. Essa capacidade de produção máxima vai ser determinante depois para a gente avaliar qual vai ser o faturamento máximo da sua capacidade atual instalada. É claro, nada impede de você instalar mais no futuro, mas a sua capacidade máxima atual vai ser limitante para o seu faturamento atual e para o seu market share atual. É importante você saber que o seu market share dificilmente vai chegar a mais de 50%, 70%, e quando você tiver muitos concorrentes, o seu market share dificilmente vai chegar aí em outros patamares. Saiba que o market share é limitado, você nunca vai ser unanimidade, mesmo quando tiver só você no mercado, você jamais vai atingir 100% do mercado, porque nem todo mundo vai gostar do seu negócio. Mesmo quando só você está no mercado, você só é capaz de atingir talvez 50%, às vezes 70% das pessoas que consumiriam naquele tipo de negócio. Então agora nós vamos avaliar o nosso fluxograma e a nossa necessidade de organograma de acordo com o nosso fluxo produtivo e nossa capacidade produtiva.